Bom, ver um exemplo concreto é sempre bastante instrutivo. Na tela, nós podemos ver a listagem completa de todos os axiomas referentes ao sistema axiomático dos números inteiros. Reparem que todos esses axiomas são bastante óbvios, considerando como nós esperamos que os inteiros se comportem. Por exemplo, o primeiro axioma é a propriedade associativa da operação de soma, que é um resultado que nós temos confiança plena. Já esse segundo axioma diz que qualquer número somado com zero não se altera, que nós sabemos que é verdade. O terceiro axioma diz que se somarmos um número com seu inverso aditivo, o resultado é zero. Também não temos como duvidar disso. Já esse aqui diz que a ordem da soma não altera o resultado. Claro que é verdade. O quinto axioma diz que 1 e 0 são números distintos. Sem dúvida é verdadeiro. Bom, não vale a pena repassar aqui cada um desses axiomas, mas vale salientar que todas essas afirmações elas são muito básicas e nenhum de nós duvidaria de nenhuma delas. Agora, uma das consequências desse monte de axiomas é o seguinte teorema de Lagrange. Todo número natural pode ser escrito como a soma de exatamente 4 quadrados perfeitos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o número 17. Se tentarmos um pouquinho, não vai ser difícil concluir que 17 é 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que é uma soma de 4 quadrados. Vamos tentar agora isso com o número 30. Um pouquinho de tentativa e erro, e também não é difícil concluir que 30 é 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Bom, e o número 671.218? Bom, para resolver esse problema, provavelmente nós teríamos que ter o auxílio de um computador. Mas, de qualquer forma, é verdade que esse número é a soma desses 4 quadrados aí. Será que isso funciona para qualquer valor natural, como o Lagrange dizia? Esse teorema do Lagrange está bem longe de ser trivial. Apesar de nós percebermos que o teorema de Lagrange não é trivial, nós temos confiança absoluta nele porque o Lagrange conseguiu prová-lo baseando-se apenas nos axiomas dos inteiros. Esses aqui. Então, se você acredita nesses axiomas, e é muito pouco provável que você encontre algum motivo para duvidar de alguma dessas afirmações aqui, então, a menos que você encontre um erro na prova de Lagrange, você automaticamente precisa acreditar que todo número natural pode ser escrito, sim, como soma de 4 quadrados. Esse exemplo ele mostra quão poderoso é o método axiomático. Admitindo-se fé absoluta nos axiomas, a menos que uma demonstração contenha um erro, o resultado provado não pode ser contestado. Então, aparentemente, nós temos em mãos um modelo de pensamento que nos permite chegar a verdades absolutas, o que impressionou muita gente ao longo da história. E, de fato, é difícil superestimar a influência do método axiomático na história das ciências. Por conta dele, a matemática foi por muito tempo vista como o modelo ideal de ciência, em que todas as outras buscavam se espelhar. Assim, intelectuais tentaram imitar a matemática em diversas outras áreas do conhecimento, em busca de uma forma de obter nelas resultados que, como os da matemática, também estivessem acima de qualquer dúvida. Então, por exemplo, Os Principia, que é a principal obra do físico Isaac Newton, foi escrita num formato totalmente inspirado no modelo axiomático, com enumeração de postulados e uma profusão de uso de termos como proposição e QED. E mesmo nas ciências humanas apareceram tentativas de copiar a matemática. Assim, a ética,
que é a obra máxima do célebre filósofo holandês Spinoza, ela foi constituída por definições, axiomas e proposições seguidas de demonstrações, exatamente como se faz no método axiomático. De fato, por muito tempo, esse método foi considerado o método perfeito que nos permitia obter verdades absolutas a respeito do universo real. Entretanto, a partir do século XX, essa visão romântica da matemática começou a ruir. Em primeiro lugar, houve o aparecimento das geometrias não euclidianas. Nessas geometrias, um dos axiomas da geometria tradicional é substituído por um outro, que é completamente contraintuitivo. E mesmo com a adoção de um axioma aparentemente absurdo, essas geometrias acabam gerando uma teoria rica, com aplicações, e que, conforme se provou depois, não era mais inconsistente do que a geometria tradicional. Isso deixou bastante claro que mesmo os axiomas da matemática tinham um certo quê de arbitrariedade. Além do mais, o aparecimento da física moderna mostrou que a própria realidade pode ser contraintuitiva. Para quem não sabe, a física moderna admite fenômenos bizarros. Você tem partículas que se comportam como ondas, ou você pode ter que o tempo pode passar em ritmo mais lento se alguém estiver em um foguete viajando a velocidades próximas à da luz. Isso abalou ainda mais a fé em afirmações óbvias acima de qualquer dúvida. E para piorar, no início do século XX, descobriu-se que existia um limite para o que o método axiomático poderia fazer. Principalmente, nós tivemos o físico Kurt Gödel, que é esse cara daí. Ele demonstrou que todo sistema axiomático minimamente complexo sempre vai admitir afirmações que você não consegue provar nem que são verdadeiras e nem que são falsas. Ou seja, você tem uma conclusão profunda aí de que nenhum sistema axiomático é capaz de responder a todas as questões. Esse teorema de Gödel, ele é conhecido como Teorema da Incompletude e é profundamente relevante para a filosofia da matemática. Então, quem quiser saber mais, pode buscar por esse termo na internet. O assunto é interessantíssimo. Bom, agora, para finalizar esse apanhado sobre sistemas axiomáticos, resta falar um pouco sobre a diferença entre conceitos primitivos e não primitivos. Começamos falando dos conceitos primitivos. Esses são aqueles conceitos que não têm definição. Eles vêm junto com o sistema axiomático. Como assim? Bom, axiomas são afirmações. E uma afirmação sempre precisa ser a respeito de alguma coisa. Então, costuma ser exatamente isso. Os conceitos primitivos costumam ser os objetos a respeito dos quais os axiomas afirmam alguma coisa. Uma observação importante é que não se discute a natureza desses conceitos primitivos. Esse tipo de discussão é considerada filosófica e não matemática. Para a matemática, não é importante o que são esses conceitos primitivos, e sim apenas como eles se comportam. E isso aí é descrito pelos axiomas. Vejamos dois exemplos de conceitos primitivos na geometria. Os conceitos de ponto e de reta. E, de fato, em nenhum livro de matemática você vai encontrar a definição precisa do que seja um ponto ou uma reta. E essa ausência de definição não é um problema. Nós sabemos como esses conceitos se comportam através dos axiomas. Assim, mesmo não sabendo exatamente o que seja um ponto ou o que seja uma reta, eu sei que se eu pegar dois pontos distintos, vai existir uma única reta passando por esses pontos, porque existe um axioma da geometria que diz exatamente isso.
Em contraste com o conceito primitivo, existe ainda o conceito não primitivo. E o conceito não primitivo é aquele conceito que tem uma definição. Essa definição ela pode ser feita a partir de conceitos primitivos ou também incluir conceitos não primitivos previamente definidos. Então, aqui nós temos um exemplo de conceito não primitivo na geometria euclidiana. Ela é baseada nos conceitos de ponto e conceito de distância, que são conceitos primitivos nessa geometria. Então, a partir desses dois conceitos, eu vou definir a circunferência de centro O e raio R. Ela vai ser definida como sendo o conjunto de pontos cuja distância até o ponto O é exatamente R, que é essa figura que já é tão familiar a nós.